Começou a falar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvi-lo agora. Da religião para fazer política. Eu falo para a Janja que uma das coisas que eu tinha vontade de ver há muito tempo é o Círio de Nazaré. E agora mesmo ela vai para lá. E o governador me ligou ontem para ir a Belém. E eu não vou porque é um ano de eleição. E eu não vou porque vão dizer que eu estou indo lá por causa da eleição. Então, eu gosto de professar a minha fé, gosto de demonstrar a minha religião na minha intimidade. Eu não gosto de ficar fazendo carnaval. Vocês viram que no último debate eu fui obrigado a falar algumas coisas que alguém não queria que eu falasse, mas eu não poderia permitir que aquilo continuasse como se fosse normal. Não poderia permitir. Em nome de Deus, eu tive que dizer algumas coisas que, na verdade, quem deveria ter dito era o organizador do debate, ou eram os partidos políticos, verdade. Porque, para mim, a fé é uma coisa muito sagrada. A minha espiritualidade, eu levo ela muito a sério. Eu gosto de fazer as coisas com muito, mas com muita verdade dentro de mim. Eu casei com a Janja, foi o Dom Angélico que fez o nosso casamento. Dom Angélico? É, o Dom Angélico que fez o nosso casamento. O Dom Angélico é um companheiro dos tempos do sindicato ainda. Exatamente. Da pastoral operária. Eu não esqueço nunca, na época da morte do Santo Dias, sabe, Dom Angélico junto conosco, fazendo tantas passeatas. A verdade, Frei Davi, é que eu aprendi muito com o Dom Cláudio, mas ele aprendeu muito com os trabalhadores do ABC. Ele aprendeu muito com as ocupações daqueles conjuntos do BNH que eram feitos e depois não tinha para quem vender e o povo pobre ocupava aquilo lá. E Dom Cláudio, quando chegou no ABC, ele era um grande intelectual da Igreja Católica. E ele foi aprendendo a conviver com a ansiedade da base, com a greve dos metalúrgicos. A gente se escondia dentro da sacristia. E de repente Dom Cláudio estava quase virando um grevista junto com a gente. Porque ele passou a assumir a responsabilidade de que a igreja era um lugar para guardar e dar segurança ao povo que estava enfrentando a polícia. Não vou nem falar de Dom Paulo, porque Dom Paulo, na minha opinião, eu acho que Dom Paulo é o único brasileiro que deveria ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. É impensável você saber o que significou a luta de Dom Paulo em defesa da democracia, em defesa da liberdade, em defesa do povo trabalhador, do povo da periferia, os enfrentamentos que ele teve com o Coronel Erasmo, famoso Coronel Erasmo, e tantos trogloditas que tinham os conservadores daquela época, e Dom Paulo, sem medo, teve coragem de enfrentar para defender a democracia, defender a liberdade, e até que escreveu um livro maravilhoso para que as pessoas ficassem sabendo o que aconteceu nesse país. O dia de hoje, eu acho que é um dia extremamente importante, porque São Francisco é quase que uma razão de vida para as pessoas que acreditam. E é um santo que, aliás, se eu tivesse tido tempo, eu teria pegado a economia de Francisco para a gente trazer aqui, para a gente começar a mostrar para as pessoas como é que a Igreja Católica está pensando o mundo de hoje com muito mais avanço, com muito mais destemor do que há um tempo atrás. Porque o Papa Francisco tem sido um homem de uma coragem exemplar, extraordinariamente exemplar, e ele tem se posicionado sobre todos os assuntos em qualquer lugar do mundo. Ele se posicionou sobre a minha prisão, ele se posiciona sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, ele se posiciona sobre qualquer conflito. Refugiado. Ele não tem medo de defender as pessoas que o nome dele representa, o nosso querido São Francisco. Ele não tem medo. Então, eu quero agradecer a vocês o carinho, pedir que Deus continue dando força a vocês, para que vocês continuem fazendo esse trabalho extraordinário. E, Frei Davi, a questão que você coloca da educação, para nós é uma questão, sabe, de honra.
Lamentavelmente, o Haddad prefere ser governador do Estado do que ser ministro da Educação. Mas a gente vai ganhar essas eleições e a educação vai voltar a ser prioridade zero nesse país. Ou seja, vamos cuidar da educação, porque é a partir da educação que a gente vai transformar o povo brasileiro. Não existe possibilidade de um mundo ter desenvolvimento se não houver educação, a formação, a qualificação das pessoas, e a educação é a base. O ProUni, que foi uma coisa muito contestada no começo, não apenas por você, foi contestado por muita gente da esquerda que não queria que a gente fizesse o ProUni, que a gente na direita não queria por outras razões. Mas meu contexto meu contexto é diferente. Tá, agora, eu era a favor, mas eu queria um outro estilo. Mas você mais do seu. Tem gente que critica o FIES, tem gente que critica o REUNI, tem gente que critica o Enem, tem gente que critica o SISU, tudo que a gente fez tem crítica. O que é importante é que nunca na história do Brasil se colocou tanta gente pobre na universidade. Nunca. E isso incomoda muito, Frei Davi. E eu quero que todo mundo saiba que nós vamos voltar a colocar mais gente pobre na universidade, mais gente pobre para estudar o que quiser estudar. Porque as pessoas têm que ter liberdade de estudar aquilo que desejarem. Eu esse dia estava numa reunião com a direção toda da USP e vi do reitor uma frase importante que o Alckmin, quando era governador de São Paulo, ele exigiu que na USP tivesse 50% de jovens de escola pública. Eu fui com ele lá nesse momento. Então, foi no Palácio. O que é uma coisa importante, eu creio, que aconteceu nesse país? É que há 20 anos atrás, você ia numa universidade, você ia na PUC, você ia na USP, você não encontrava a diversidade, sabe, da raça brasileira. Ou era branco ou era branco. Você não tinha indígena, você não tinha negros, negras. As crianças das escolas públicas não tinham a menor chance de entrar numa universidade pública, porque não conseguia disputar com aquelas que estudavam em escolas particulares no ensino fundamental, no ensino médio. E hoje, graças a Deus, nós já temos 51% dos estudantes brasileiros negros ou pardos. E aqui tem um que formando em engenharia, um quilombola de Goiás, formando em engenharia, está formar daqui a alguns meses. Em engenharia. Aqui, ó, isso demonstra que... Aquilo que eu digo sempre, nós não queremos ser só pedreiro, nós queremos ser engenheiros também. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelo São Francisco, obrigado por São Benedito. E você vai em casa, porque eu ganhei um presente um dia desse do Chico Buarque. Do Chico Buarque. E da Carol, um presente de casamento a um São Francisco desse tamanho, negro. Negro? Negro. Mas assim, de beleza. Eu quero que você vá em casa benzer o meu São Francisco. Com uma alegria. Tá? Eu vou te deixar acabar as eleições. Tá. Aí eu vou te convidar para ir lá para você benzer o nosso São Francisco, porque ele, se Deus quiser, será levado para Brasília. Opa! Obrigado a todos vocês. Obrigado às meninas e aos meninos. Que Deus continue protegendo vocês. Tá? E as minhas Não, não, as meninas. Vai lá em cima? Por favor. Gente, vocês acompanharam aí, para vocês entenderem o contexto, né, no qual Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com freis no dia de São Francisco. Lula é católico, Alckmin é devoto de São Francisco, Alckmin é da ala mais conservadora da Igreja Católica há muitas décadas, mas ainda assim, a fake news que abre aí esse segundo turno da eleição, e acabo de receber aqui a informação, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Paulo de Tarso,
Wellington Sanseverino, determinou que familiares do presidente Jair Bolsonaro e aliados do presidente Jair Bolsonaro retirem de suas páginas na internet, abre aspas, né, vídeos com a fake news de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva perseguiria cristãos, fecharia igrejas e apoiaria a ditadura da Nicarágua, diz o PT, fecha aspas, né? Essa liminar ainda determina ao Twitter e ao Facebook que suspendam posts desinformativos sob pena de multa das redes sociais de R$10 mil. Isso é, gente, o que está acontecendo, né? É muita informação, é muita fake news sobre religião e o PT está buscando uma forma de reagir a isso. Lula citou ali coisas para a educação. A gente teve o cuidado de manter Lula e Bolsonaro pelo mesmo tempo no ar, né?